Bahia é um time com uma artilharia pesada. Foi isso que disse Joana de Assis no Redação Sport TV. Martim afirmou que sentiu que a equipe do Bahia acabou sentindo a sequência de jogos, que era uma semana ótima para não ter jogo, porque esse desgaste, essa sequência, essa maratona fez com que a equipe não conseguisse atingir o seu nível mais alto, né? E para o Bahia colocar em prática o seu jogo, se não for tão letal, se não for tão eficiente como foi o caso dessa partida do Morumbi, acaba sentindo bastante. E é bem verdade. Uma reflexão, uma análise que eu acho que vale a pena de ser ouvida, né, e levada adiante. Bahia segue seu processo de treinamento e de preparação para o jogo contra o Juventude. E para esse jogo foram mais dias de recuperação e de treinamento. Não foi uma semana cheia, mas pelo menos aí 3 dias para poder estar na ponta dos cascos para esse embate, para esse confronto, tá? E esse confronto, o resultado não é negociável. O Bahia tem que ganhar de qualquer jeito. E para poder colocar a partida nas suas mãos, dentro das suas rédeas e não ter um nível de desgaste tão elevado, pensando também nos próximos jogos, inclusive o jogo seguinte já é um jogo contra o Palmeiras fora de casa, que é um jogo muito complicado e que vai exigir muito fisicamente, o Bahia tem que tentar resolver logo. Não pode ter ansiedade para isso, mas tem que montar uma estratégia capaz de resolver logo para poder oxigenar esse time. Enfim, vejam a análise aí do Redação Sport TV, que eu acho que é mais do que justa e necessária, né, sobre os reflexos dessa maratona nesse jogo contra a equipe do São Paulo, e também uma análise que exalta o Bahia mesmo com o revés por conta do que vem construindo nesse brasileiro. O Bahia agora na 4ª colocação. Confira. Então vamos agora trazer a Joana de Assis para participar com a gente e falar do bom resultado que o São Paulo conseguiu nessa rodada, batendo o Bahia e ajudando o Flamengo a se manter isolado na liderança do campeonato. Bom dia, Joana. Exatamente, Barreto. Bom dia para você, para o Tim, para o Martim, para todo mundo que acompanha o Redação. Olha, foi mais do que um resultado importante. Acho que além de vencer mais uma vez, e agora é a segunda vitória consecutiva, depois daquele momento instável de 4 jogos sem vencer, foi uma vitória contra um adversário difícil, né? Que é justamente o Bahia, que tem um meio-campo complicadíssimo, que está brigando, né, pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o torcedor que lotou mais uma vez o estádio, uma noite fria, Barreto, estava frio demais, sensação térmica de 9 graus no Morumbi. Morumbi sempre é muito mais gelado do que a temperatura que faz normalmente em São Paulo. O Martim sabe, já esteve em muitos jogos lá. Então, 50 mil pessoas de novo no Morumbi. Eu acho que saíram satisfeitas com o que elas viram, né? A gente viu o Zubeldia repetir a escalação, então ele insiste com o Luciano, Caleri, Ferreirinha pela esquerda, que ganhou essa posição do Nestor, que ganhou essa posição do Michel Araújo, que eram jogadores que vinham sendo utilizados pelo lado esquerdo, e o Lucas pelo lado direito. Então, o São Paulo teve um pouco de dificuldade para concluir, a gente está vendo os gols do jogo. Foram gols, na verdade, construídos, assim, no primeiro tempo, o 2-0 do São Paulo em 3 minutos. Então, o primeiro gol do Caleri com 31 minutos e o segundo gol do Ferreirinha na sequência, poucos minutos depois, né, com 33 minutos. A jogada seguinte já foi a jogada do segundo gol do São Paulo. Mas foi um primeiro tempo movimentado em que o São Paulo poderia até ter construído um placar ainda mais elástico. A gente está vendo o gol do Gilberto que acontece no segundo tempo. O Jandrei faz essa defesa, aí no rebote o Gilberto aproveita, diminui. Nesse momento do jogo, o Bahia ameaça ali dar uma complicada, ele cresce, né? Começa a acertar o gol, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, né? O Bahia falhou bastante ofensivamente, mas aí o São Paulo vai lá e faz mais um gol. Então tem esse ponto também, que o São Paulo... O que a gente via acontecendo nesses jogos, mesmo nas vitórias do São Paulo, era que o time acabava se acomodando depois que o resultado parecia estar garantido. E aí o que permitiu que o São Paulo passasse alguns sustos, mesmo em algumas vitórias. Ontem não teve muito espaço para isso. O próprio Jandrei, ele teve 2 lances no primeiro tempo que assustaram bastante. Essa jogada do Ferreirinha, que acaba com o gol do Luciano, é sensacional. Ainda teve um gol anulado do Caleri, que a gente pode falar. É mais um daqueles gols, Barreto, alunados por um fio de cabelo. Mas, enfim, é a máquina que aponta. Então, um gol anulado do São Paulo. O segundo tempo foi muito bom, muito movimentado.
Acho que o São Paulo convenceu, jogando bem. A gente pode falar da movimentação individual de alguns jogadores. O Ferreirinha, por exemplo, eu já citei, fez toda a diferença no jogo. O próprio Luciano, que às vezes a gente tenta entender como que o Luciano atua, porque ele tem bastante espaço e liberdade, ele estava mais próximo da área, participou da jogada de todos os gols. O Calleri como homem de referência na área e ontem voltou a marcar, fez valer, né, a frase que deixou ele famoso, toca no Calleri que é gol. Nas partidas passadas, ele ficou um tempo sem marcar exatamente porque estava um pouco confuso o sistema do São Paulo. Então, ontem estava bem mais organizado, todo mundo muito ativo. E defensivamente também, eu ia falar o Jandrei, ele deu um susto no torcedor, tá? Já que é importante a gente falar dessa sequência do Jandrei. Ele erra numa reposição de bola, com 50 segundos de jogo, e dá no pé de um jogador do Bahia. Naquele momento, o torcedor sentiu um frio na barriga. Depois, teve um lance de uma jogada de ataque do Bahia, que também ele tomou uma decisão errada. Mas a verdade é que ele se recupera muito no segundo tempo. Ele faz defesas importantes e eu acho que ele precisava. Não é só uma defesa, ele fez defesas difíceis, né? Porque o Bahia é um time com uma artilharia pesada. E a partir daquele momento, a torcida começa a gritar o nome dele. Então não adianta o Alan Franco pedir apoio no primeiro tempo, no erro do primeiro tempo. O Jandrei precisa mostrar, né? Ele precisa do apoio da torcida, precisa mostrar que eles têm condições, sim, de assumir o gol do São Paulo. Estava faltando confiança e acho que esses erros do primeiro tempo mostraram a gravidade dessa falta de confiança. Mas no segundo tempo, quando ele faz aquela defesa difícil, eu acho que ele volta para o jogo. Então, é um saldo muito positivo para o São Paulo, de várias formas. Mostra, sim, que o São Paulo tem um elenco competitivo, né, que vai fazer toda a diferença para a sequência do ano do São Paulo, que está brigando na Libertadores, que está brigando na Copa do Brasil, né, que é o atual campeão. Porque se você olhar o banco do São Paulo, tem opções, né? E mesmo assim ele está encontrando aí uma configuração de time titular um pouco diferente do que ele começou, por exemplo, né, quando o André Silva era um cara que ele estava testando na ausência do Lucas Moura. Então, acho que fica um saldo positivo pela pontuação, pela sequência, por vencer um dos adversários mais difíceis desse Campeonato Brasileiro, que é o Bahia, e jogando bom futebol, Barreto, que é o que o torcedor quer ver. E ontem, mesmo no frio, o torcedor que foi ao Morumbi viu um bom futebol muito bem jogado pelo São Paulo. Voltou a alegria do Zubeldia ontem, né? Voltou. Mas sem Zubeldia ontem, né? Ontem ele não estava suspenso. Sem a presença física do Zubeldia. O Zubeldia se adaptou rapidamente a essa característica do futebol brasileiro, de conseguir ser suspenso. Aulas com Sampaoli, talvez. Vamos ver se ele consegue passar o Abel, né? Para passar o Abel, ele tem que não. Esse aí ninguém vai conseguir. Esse aí ninguém vai conseguir. Quem comandou o time na beira do campo foi o Maxi Cubeiras, que fez questão de valorizar o desempenho do Jandrei, dizer que ele está preparado. O Jandrei é um tema no São Paulo, porque o Rafael titular está com a seleção, ele é o terceiro goleiro da seleção, ele não vai jogar a Copa América, ele não vai jogar nenhum minuto da Copa América. Se acontecer alguma coisa com o Alisson, quem vai jogar é o Bento. Então Mas, de novo, o técnico da seleção tem que ter o direito de convocar quem ele quiser e o jogador quer estar lá na seleção. E seleções têm terceiros goleiros. Sim. Eles vão lá para não jogar mesmo. Isso. É para isso que funciona. É uma rede de segurança. Isso. Não, bom jogo do São Paulo. Achei o Bahia, o Cubeiras, o auxiliar do São Paulo, foi o melhor jogo desde que eles chegaram ao São Paulo. Desde que o Zubeldia chegou ao São Paulo. Joana talvez saiba dizer melhor se foi o melhor jogo do São Paulo desde que o Zubeldia chegou ou não. Eu acho. E eu achei o Bahia cansado, lento, desatento, assim. Achei que o Bahia pregou, assim, um pouco. Desde o começo não parecia... que tá pagando o preço da maratona mesmo. Acho que a gente vai ver isso com mais frequência, né? Com certeza. Nas próximas rodadas. Já tem visto muito. Times que chegam no seu limite, né? Físico, mental... Assim, hoje é aquelas semanas que era bom não ter jogo, sabe? Eu achei que foi... O time cometeu erros individuais e erros de posicionamento e falhas defensivas que não são o normal desse time, facilitaram a vida do São Paulo.